Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Marcos 4, 21, que por parábola o Senhor diz assim: e Jesus dizendo: vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. A quem tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Bom, amados, o pastor, eu quero dizer claramente a todos aqui já de antemão, que o Senhor ele está pregando sobre o discípulo, dando recomendações do seu testemunho, suas qualificações, a exigência da sociedade perante aquilo que ele exerce, e as consequências para ele, se este privilégio for retido, o privilégio da graça, da comunhão, de ter uma vida com Cristo, de ter um testemunho, as consequências, se ele reter isso, o que Deus fará com ele? E lá no último versículo o Senhor fala sobre isso. Hoje, eu fui orientado a falar sobre a expressão luz, no conceito bíblico. E há dois pontos importantes aqui que o pastor queria falar antes de começar a tratar sobre esse tema. Para o espiritismo e para as diversas religiões, a luz na pessoa, no indivíduo, representam virtudes. Até no espiritismo, representa também reencarnação ou aparição de espíritos, né? De pessoas que morreram, que voltaram ao plano espiritual de apresentação, tá? Eu não vou entrar no mérito se é heresia ou não, porque óbvio que é. Mas a grande questão é que a luz, né, esse esplendor, essa representatividade gloriosa, no conceito evangélico, não é mais visto como uma virtude de Deus, mas como uma competência humana. E a gente também não vai entrar nesse mérito hoje aqui, porque o pastor eu não vou, e não tenho tempo também para falar de quem anda ensinando isso aí. Mas a grande questão é que para o evangelho nós não temos capacidade de produzir nada que agrade a Deus. Eu tenho constantemente pregado sobre isso daqui, que a partir do momento que o indivíduo ele tem condições ou a capacidade de produzir virtudes ou então uma vida agradável a Deus, é porque Cristo já habita nele. Se você é bom, você invalida a obra de Cristo, porque a vinda dele aqui na terra é para dizer que ninguém é bom. Nada do que você tem ou eu tenho agrada a Deus, por isso ele veio. Para que habitando em nós, como luz, todos venhamos ter condições de sermos obras que agradam a Deus. Então, de maneira isolada, particular, individual, ninguém aqui pode produzir em si mesmo qualidades que agradem a Deus. Obviamente está bem longe do conceito atual
do conceito das pessoas, o conceito moderno do que é agradável. Mas o que agrada a Deus, eu sou incapaz de produzir. É isso que o Evangelho me convence. De me salvar e de produzir o que agrada a Deus. Por isso Jesus na tua vida. Você não fez uma opção religiosa, você fez nada mais do que uma escolha que vai te salvar e te transformar. Cristo. Nós estamos aqui na igreja para isso. Amém ou não? Amém. Mas não é o que está sendo pregado nas igrejas evangélicas. Não é o que está sendo pregado por aí. O que dá a entender, tanto que a filosofia já tomou lugar do evangelho na educação da igreja, o que dá a entender que tudo que nós estamos desenvolvendo, o que as pessoas estão produzindo, o que elas estão alcançando, a graça de Deus que derramou sobre a vida dela, deu a ela esse direito de poder dizer que ela é alguma coisa. Nunca, jamais vou fazer isso com o meu Senhor, atribuir a mim mesmo a minha capacidade, a minha liberdade, a minha inteligência, de que tudo que eu estou fazendo aqui é fruto das minhas ações, do que eu sou. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu zerei isso, para que Ele fosse a minha riqueza. Tá? Então, se você é um crente, nunca você vai poder falar ou dizer que o que está em você agora foi entesourado pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família ou por qualquer outra coisa. Porque se você é um crente, todo o tesouro que está em você, Ele te deu e está aí porque Ele habita junto com tudo isso. Eu costumo dizer, na minha casa inclusive, para a minha família, se Jesus sair da minha vida, aí vocês vão conhecer o diabo. Se Ele sair e eu voltar, eu vou ser o diabo. Porque se algum bem habita em mim, é Ele. Se você não está de acordo, você está contra o Evangelho. Se você não está de acordo, você está contra a verdade cristã. Tá? Mas hoje, nós vamos aprofundar aqui a verdade de Cristo em nossos corações para entendermos o que seria ser uma pessoa de luz, uma pessoa iluminada, um filho da luz. É uma atribuição forte, mas temos que entender isso aqui. E a pedido do meu Senhor, explica, servo, prega sobre isso. O que seria uma candeia acesa na mão do Senhor? Né? Qual o conceito bíblico sobre estas pessoas que levam à frente uma obra iluminada, que representa, que tem peso de Deus, peso de glória? Quem são essas pessoas? Como elas foram formadas? Como elas foram consagradas? Já tem até um conceito delirante de que elas já tenham começado esse processo no ventre da mãe, e no momento que o embrião entrou ali dentro do útero e foi desenvolvido as partes materiais dele, a luz já estava com ele, já estava tudo com ele, tudo embutido e tudo num pacote. É mais ou menos isso aí que é os predestinados, porque o Evangelho também é contra isso. Mas vamos começar pelo texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, onde nós vemos a primeira referência sobre a luz, sobre essa expressão, onde foi criada por Deus e, portanto, separada para Ele, segundo o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, lê para mim. Amém? Amém. O que Deus criou aí nesse texto? A luz. E o que Ele não precisava criar? As trevas. A escuridão já estava lá. Se você disser para mim, mas a escuridão, as trevas, Deus também, pastor, criou, Ele tem domínio, mas nada biblicamente se prova que Ele criou isso. Eu não tenho resposta para você. Que as trevas foram criadas por Ele, mas a luz é fato. E por que Ele criou a luz? Primeiro lugar que a Bíblia te informa aí. Antes dele abrir caminho para a criação, antes de ele abrir caminho para o crescimento do que Ele criou, o que Ele queria com a luz? Fazer distinção, separação
do que é dele. Ele cria para dizer o que ele é capaz de fazer. Quem é ele? É uma identidade dele hoje, baseado na sua capacidade e na sua glória. Então a luz no ensinamento bíblico, ela é uma referência do que Deus criou com um propósito já embutido, de que aonde ela esteja, ela faça distinção entre as trevas e separação daquilo que é dele. Já lá em Salmos, 2 Coríntios 4:6, né? Além de separar e contrastar com aquilo que não é dele, a Bíblia também ensina nesse texto aí, Paulo ele faz a citação, de que também tem significado da presença e do favor de Deus. Pode ler esse texto bem alto, em voz alta para mim, por favor, pode ler. Amém? Então, para Paulo, já está no estágio avançado esse ensinamento aí. Para ele, a luz, em qualquer instância que ela estiver sendo aplicada, ela traz o favor de Deus. Ela traz a presença de Deus. Então, se eu digo que eu sou uma pessoa iluminada, aqui já de antemão, que a luz de Deus está sobre mim, eu tenho que ser um contraste, uma separação, uma prova viva do seu favor, uma prova viva da sua presença. Então sabe o que eu acho ridículo nas pessoas? É elas utilizarem certas expressões para se auto-titular de coisas que elas não vivem. Guarda uma coisa que eu vou dizer para você: toda expressão que você utilizar, ela tem que estar adequada àquilo que você vive em essência. Não tem como. É que nem evangélico, já virou um termo pejorativo. Para mim, como pastor, virou um termo pejorativo. Por quê? Porque a palavra evangélico, que tem um peso tremendo, não condiz com a sociedade que está professando esse termo. Com o seu estilo de vida, com o seu estilo de pensamento, com as suas escolhas. Então, é a mesma coisa. Daí você fala, pô, mas todo mundo tem direito de professar essa expressão. Não quando a autoria disso é bíblica. Se o autor é a palavra de Deus, então ela tem que te dizer se você tem permissão ou não, e se você está em condições espirituais para exercer essa função. Sou cristão, mesma coisa. Nossa, você é uma pessoa iluminada, sabe? A luz de Deus está sobre a minha vida. Então a construção desse parecer já nos dá a entender que Deus não dá luz para qualquer um não, filho. O objetivo meu com você hoje aqui é isso aí. Não entra no mérito de quem pode ou não pode ter luz, mas de que se trata de uma criação de Deus que Ele fez para si, para constatar e separar de tudo aquilo que não é dele, e para Ele poder emprestar isso para mim, para você, nós temos que comprovar a presença dele. Tem uma luz aqui hoje, é light, é eletropaulo, é química. Por que você está dizendo isso? Porque se você conhecer a vida dessas pessoas aí, meu filho, você vai ver que não tem luz não. Se você souber o que eles andam fazendo lá fora, lá você vai discernir que não é luz não, é trevas, é oculto, é escuro mesmo. Porque se a luz de Deus, cujo Ele criou, estiver aqui, ou acolá, ou nele, ou nela, Ele faz questão de que essa pessoa seja um contraste com tudo aquilo que não é dele. Esteja separado para Ele, para contrastar com tudo aquilo que não lhe pertence, e comprove a sua presença. Você quer a luz? Você vai ter que querer Ele. Então a luz lá desde o Antigo Testamento, ela já era tratada como um mandamento perpétuo, um estatuto perpétuo.
Que a primeira coisa que eu faço questão de dizer isso para você hoje aqui. Sabe, você exerce, você vive. Não há como você exercer o parâmetro das expressões que a Bíblia lhe fornece, a nível de promessas, a nível de qualificações, se você não obedecer. Eu sou um servo de Deus. Aonde? Mostra. Deus está na minha vida. Mostra. Mas não com a capacidade material, com o estatuto que Ele te deu, de vida, que Ele queria que você obedecesse. Deus está nele, Deus está nela, por favor, não trate de maneira genérica. Se a luz que Ele criou está em você, então ela vai trazer à tona quem é Ele. Lá em 1 João capítulo 1, verso 15, leia. Pode ler em voz alta, cenáculo. 1 João capítulo 1, verso 5, leia em voz alta para o pastor. Eu percebi que vocês estão fracos mesmo, irmão, para ler a palavra. Lê alto. Amém? Se você for para o texto também de Tiago 1,17, 1 Timóteo 6,16, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, onde a luz de Deus está, está a sua santidade, está o seu caráter, está tudo que Ele é, a sua totalidade. Presta atenção! Eu vou lá buscar o Pai das luzes, que nem a Universal fala. O Pai das luzes. Vamos lá buscar o Pai das luzes. E qual o efeito dessa busca e dessa manifestação? Que hora que Ele vier, Ele vem com tudo, Ele não vem em partes. Que hora que Ele se manifestar, João está falando aí, não há mentira nele, há caráter. Então eu acho estranho, irmãos, eu estou já contestando de primeira mão aqui. Uma busca excessiva por um Deus da qual nós não queremos conhecê-lo por completo. Uma busca por um Deus que nós não queremos que Ele seja santo naquilo que nós erramos. De que Ele tenha caráter para preservar até mesmo as suas opiniões num mundo e num tempo onde muda um monte de coisa. Então você percebe que quando Jesus lhe trouxe isso, Ele reforçou. Você percebe que o povo está perdendo tempo na igreja, filho. Os caras estão brincando com a fé. Estão levantando a mão e orando. Sem propósito. Estão vindo em busca de uma coisa que no fundo e no profundo eles não querem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não tem propósito de mudança, de disciplina, de uma obediência com tudo isso que está relacionado ao Evangelho, ou à Bíblia em si. Se tiverem, nós vamos saber, inclusive no final desse culto aqui. Hoje eu abri o Facebook e tinha uma louca lá. Fui lá para a minha igreja hoje receber a minha bênção. É mais fácil ela falar, fui lá no Pão de Açúcar comprar a minha bênção. A igreja, ela se transformou nisso, numa fábrica de sonhos e de realizações pessoais. Se isso foi assimilado por você, pelo amor de Deus, se converta, filho. Ué, pastor, mas a gente não vem buscar a bênção mesmo? Sim. Mas não no parecer de que tudo vai acontecer de acordo como você quer e todas as coisas que você sonhou vai se cumprir. Porque a luz, aonde a luz está, vem o que de Deus para nós? A sua santidade, a sua totalidade, o seu caráter. E nem tudo do que Ele é feito me agrada.
Nem tudo que ele quer, para mim, eu aceito de primeira mão. Tanto que o Evangelho, ele está formatado na cruz. Porque aquilo que o Senhor também, com sacrifício, teve que cumprir a vontade de Deus, para atender uma demanda nossa, nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. Você não está ferindo o princípio da fé se você disser: nem tudo que eu escuto na igreja me agrada, grande parte não me agrada, grande parte não me traz felicidade de primeira mão, pelo contrário, tristeza, medo. Porque é natural. O impacto da luz com as trevas é natural, é isso mesmo, tá? E até que a gente seja realmente pessoas iluminadas por Deus e por Cristo, é difícil. É difícil. Mas um desses vai prevalecer. E nunca as trevas vencem aonde a luz de Deus está. Texto de primeira, me perdoem aqui, Salmo 104, versículo 2. A luz como criação, como redenção e orientação de Deus sobre o homem, a Bíblia é a favor disso também. A igreja abre, Salmo 104, versículo 2, pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Salmo 104, verso 2. Amém? Como segue também Salmos, capítulo 119, verso 105, capítulo 36, verso 9. Os irmãos podem anotar, fiquem felizes. Mas o ensinamento da palavra de Deus deixa claro que a luz, aonde a luz de Deus está, Ele cria, Ele reforma, Ele orienta. Desde lá de trás, o homem, quando usou essa expressão, ele trazia a essência de que aonde está a luz que Deus criou para si, ela restaura, ela recupera, ela cura, ela orienta, ela cria respaldos para Deus, para a sua vontade, para o seu agrado. Então, aonde a luz de Deus está, a vontade dele está, a presença dele está, para que o que está sendo iluminado ali seja transformado e tenha tudo o que ele quer. Ser uma pessoa iluminada para a palavra de Deus é ser alguém compatível a ele, ao que ele quer, ao que ele pensa, ao que ele determinou. Já cai por tese aqui de que uma pessoa iluminada é uma pessoa agradável ou compatível à opinião dos outros. O que eu posso ser agradável para Deus pode não ser agradável para você. O que Deus se agrada do que Ele vê em mim pode não agradar você. Então esse conceito lá fora é um conceito perverso. É puramente intelectual. É isso. Retrata uma pessoa que venceu, que conquistou, que ficou rica, que tem propriedades, que tem inteligência, que tem sabedoria, que tem conhecimento geral, que é formada. É isso, é o conceito metafísico da luz. Para a Bíblia não. Você pode ter a luz de Deus numa pessoa que não tem nada que a autoafirme materialmente falando. Ela pode não ser bonita, pode não ter dinheiro, ou até mesmo capacidade intelectual, mas ela tem o caráter e a vontade de Deus exercida ali nas suas funções. Ela pode entrar na tua igreja, por exemplo, o teu pastor e quem congrega lá, nem dá a mínima para ela, que ela não tem humanamente falando nada a oferecer, que dê vantagem para outros, mas Deus a contempla. Porque a presença dela ali é a presença de Deus. Por quê? Porque ela é boa? Porque ela é santa? Porque ela é digna? Não, porque o que ela vive, o que ela exerce,
detona Deus e a vontade de Cristo nela. Pode não ser perceptível, tá? Que muitas coisas hoje na sociedade passa batido, ela não valoriza. Pode ser até invisível dentro da igreja, porque as pessoas julgam muito a aparência das outras, mas a luz está nela. A luz de Deus está sobre ela, porque ela vive, ela exerce aquilo que nós estamos tratando aqui. Está separada, e o que ela é contrasta com aquilo que está lá fora. E está toda enriquecida e formada no conceito de Deus, nos valores e nos princípios que Ele perpetuou. E o Filho veio pregar aqui nessa terra aqui para deixar claro que essa lei não mudou. Lá no texto de Lucas 2:32, abra, melhor dizendo, João capítulo 1, verso 4 ao verso 9, leia esse texto para o pastor. Quando a luz de Deus ela entra no Evangelho, a luz está no Filho. Pode ler esse texto para o pastor. Amém? E se vocês forem lá no texto de Mateus, capítulo 5, 14, Lucas 2, 32, a luz até o Antigo Testamento era tratada como atributos de Deus que foram espalhados e difundidos naquilo que Ele criou e naquilo que revelou. Mas quando entra o Evangelho na tua Bíblia, a luz só está sobre um único nome, o seu Filho. Porque ali o Evangelho já está entendendo que a luz de Deus, cujo Ele revelou os seus atributos, está difundida, encarnada em seu Filho. E agora de maneira extrema, será personificada sobre aqueles que ouvirem Ele falar e crerem nele. A luz que está nele automaticamente vai passar para aqueles que o receberem. Ele é a iluminação espiritual, humana, do caráter, da vontade de Deus, da sabedoria de Deus. Tudo isso que Deus é em uma única pessoa aqui nessa terra. Para que por intermédio do nome dEle e do que Ele pregou, seja difundido, compartilhado, dividido por experiências de fé. Agora não é só a criação que o representa, muito mais o seu Filho agora, que traz sobre a humanidade, sobre a sociedade, sobre os homens, marcando história, de que bom é aquele que crê nele. Vencedor é aquele que confia nele. Salvo é aquele que escuta as suas palavras e obedece o que ele fala, pois nele não haverá trevas, mas só terá a luz de Deus. Os seus passos, a sua vida, a sua pessoa, a sua mente, o seu pensamento alicerçados, alimentados por essa fonte de luz que Deus colocou aqui na terra, que é o seu Filho, que Ele se tornou para nós um evangelho escrito, e que chegou até a nós hoje, aqui nesse culto, para deixar claro a todos vocês que estão aqui, que aonde a luz de Deus está, está o seu Filho, como único Senhor e Salvador disso tudo que está aqui.
E aonde está essa luz e o seu Filho também está, a sua vontade, os seus propósitos, os seus princípios, o seu estatuto perpétuo. Senhor, qual é o mandamento maior que nós temos que cumprir? Amarás este Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento. Em primeiro lugar, será o reino dele na tua vida, depois do teu próximo. Isso quer dizer que de por último é você. Esse é o maior mandamento que vocês têm que cumprir. O reino de Deus em primeiro lugar, a vontade dele, amando com toda a tua força e ajudando o teu próximo a se salvar, depois você. Estatuto perpétuo. Ele não entrou no mérito de questão moral específica, ele não entrou no mérito de questão também espiritual, religiosa, familiar ou coisa parecida. O que ele fez? Um resumo, uma síntese de coisas importantes que nós não podemos abrir mão, porque se abrirmos mãos, a luz de Deus não estará lá. Lê Mateus 5,14 para o pastor, por favor. Então, aonde a luz, para a Bíblia, aonde a luz de Deus está, estão os seus atributos. Agora, segundo o comunicado do Evangelho, revelados e difundidos na pessoa, na obra redentora do seu Filho. Aonde a luz está, Jesus está difundindo tudo aquilo que nós precisamos nos formar a nível da vontade, do caráter, dos propósitos de Deus. Pessoa iluminada, a luz de Deus sobre ela, a luz está sobre ela, você está jogando sobre você, sobre quem você está intitulando, a responsabilidade de trazer à frente tudo aquilo que Deus ensina, tudo aquilo que o Evangelho do Senhor enfatiza a nível de obediência. Lê o texto para mim, por favor, irmãos. Isso aí. Fui iluminado. Estou iluminado. É que nem Moisés quando foi no Monte Sinai. Desce, a luz está no rosto dele. Porque ele contemplou Deus. A luz estava no rosto dele. Se você quer uma luz no teu rosto, compra uma. Tá? Anda com a abajur em cima da cabeça. Que nem santo. É a mesma coisa. Se você quiser colocar um santo na garagem, não esquece da luzinha, porque vão passar por lá e não vão ver ele. Porque ele não tem luz própria. Tá? Você vai ter que andar com a abajur na cabeça toda hora para todo mundo ver sua luz. É o conceito popular. Mas para a palavra, uma pessoa iluminada quer dizer que Jesus a iluminou. O Evangelho entende que se Jesus está em você, a luz dele também está. E se a luz dele também está, todos os atributos que revelam Deus e a sua vontade também estão juntos. Aquele que é dele torna-se luz, não porque ele é santo, mas porque Jesus habita nele. E faz questão de transparecer suas obras por intermédio daquilo que ele vive, daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza, daquilo que ele executa. Então não me venha falar de fraqueza, de impossibilidade, de dificuldade. Se é luz, então você tem a obrigação de provar isso. Você é luz, então quer dizer que Jesus te iluminou. Então aonde está a essência dele na tua vida? Aonde está os seus atributos naquilo que você vive, naquilo que você executa? Não é questão religiosa, tá? Nem extremista. É uma questão de ser compatível àquilo que ele ensina. Ah, aquela igreja lá é rígida. Eu não vou naquela igreja porque é rígida em que sentido? Se for nesse, de que você tem o propósito de comprovar Deus, de comprovar Jesus Cristo naquilo que você vive, a nível de obra legítima, não se trata de fundamentalismo, extremismo, mas de uma competência. Você quer ser filho da luz? Então você tem um desafio, uma obrigação, um dever de viver como um filho da luz, de viver como se você estivesse na luz. E viver na luz é estar debaixo
do caráter, da vontade, da presença, do testemunho desse Deus. Então não tem como nós só querermos a luz e não os atributos. Só me traga a luz, mas sem atributos, porque atributo é uma coisa muito cara para se pagar. Eu só quero ser iluminado, ou seja, só quero aparecer e ser visto. Mas quem tem que ser visto não é você, é Ele em você. Não é nós que temos que aparecer, é Ele em nós. A beleza da igreja é isso. Não é o que ela é por fora, não é o que ela é por dentro dela, a nível de organização. A beleza da igreja, a beleza do cristão, é a essência daquilo que ele vive. É transparecer a pessoa de Cristo e a sua obra por intermédio daquilo que ele executa. Isso é ser um filho da luz. Então, se você está em trevas, que é o oposto, se nós estamos em trevas, a falta é essa. A falta é Cristo. É a falta de Jesus na tua vida. Melhor dizendo, é a ausência de Cristo na tua vida. E a análise nossa em relação a isso se deve ao fato do que as pessoas estão fazendo por aí. Eu não tenho um medidor, um bip para ficar passando em cima dos outros para detectar teor de radiação. Para saber quanto está radiando, sabe? Entende a minha linguagem? Fazer aquele negócio de detector de metal. Vamos ver quanto ele tem de radiação. Filho, vai morar com ele, vai viver com ele, você vai saber quem é ele. Puxa aí o que ele anda fazendo, os antecedentes, tudo que ele anda, você vai saber quem é ele. Fica tranquilo, nada que está encoberto vai ficar encoberto. Nada que está escondido vai ficar escondido. Uma hora ou outra vai vir à tona quem é essa pessoa aí. Porque se a luz dela não revelar, a luz de Deus vai revelar. Tá? Se ela está encobrida e fazendo força para não ser descoberta, Deus vai fazer questão de revelar. Nada vai ficar encoberto, disse o nosso Senhor. E a lâmpada que ele acendeu, ela está acesa para que Jesus seja visto e revelado também. Porque esse é o propósito da luz. De que todos venham, cheguem para cá, olhem o que Deus é capaz de fazer, vejam o que Deus é capaz de fazer. Nós somos testemunhas vivas disso. Eu não sei você, eu sou. Hoje eu posso falar diante do meu Senhor, vejam a obra que Ele fez na minha vida, porque aquele lá está morto, não existe mais. Olha, vejam o que Jesus vem fazendo na minha vida, e pode ter certeza, se o cara falar, vou lá ver, ele vai chegar lá, ele não vai ver nenhum rico, ele não vai ver nenhum intelectual, nenhum inteligente, nenhum famoso, nenhum poderoso. Ele vai ver um cidadão ali, normal, mas cujos valores, obras, princípios refletem a pessoa de Cristo, que é o que a sociedade nesse momento agora está recusando como riqueza. O que a sociedade na verdade quer é o prestígio da matéria. A iluminação lá fora é holofote, tá? É a vida artística, é o fenômeno, entendeu? Quer aparecer, Facebook é isso. Todo mundo tem o seu aqui, mas dosa, vai devagar, porque todo mundo está querendo ser o seu dia de fama. Não é divulgar trabalho, não sou contra nada disso, também difundir também o seu perfil, dentro do que é correto, nada contra. Mas você percebe que as pessoas têm uma necessidade de chamar a atenção, de atrair atenções, de querer ser vista pelas pessoas, tem uma certa carência também. Então deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida, irmão. Porque quem sabe essa futilidade, esse vazio acaba de vez, né? Você que está aí, né, com problemas sentimentais, com problema de
falta materna, paterna, ou coisa parecida. Completa isso com Jesus. A vida é dura, eu sei que é. Mas deixa a luz dele brilhar em você. Porque a luz dele brilhando em você, e você aceitando isso, você vai ser luz como ele foi. E amanhã, no andar, no caminhar da carruagem, as pessoas vão olhar para você e vão até falar assim: nossa, mas como é que ele consegue ser feliz com pouco? Como ele consegue se realizar com tão pouco? O cara está desgraçado e está dando glória a Deus. O cara está arrebentado e está dando glória a Jesus. Não dá para entender. Todo dia ele acorda dando louvores ao Deus dele, adorando, cantando um hino, né? E eu sei que ele está até doente, mas mesmo assim ele consegue extrair força. Eu não sei de onde, menina. Já viu fofoqueira? As fofoqueiras, menina, eu não sei de onde, menina, ele arranca tanta força assim, depois de tanta pancada, ainda está saindo ainda, e indo para a igreja, para servir aquele Deus dele lá, eu não entendo. A luz de Deus traz atributos dele, isso quer dizer que ele faz uma obra nessa terra imunda, bem diferente daquilo que os homens esperam. Deus está na minha vida, então prove por intermédio dos seus atributos. O que Deus, uma das coisas que a Bíblia é categórica aqui, quem tem a luz tem que ser como ele. Tudo o que você disser, confirme. É uma obrigação. Se você falar, cumpra. Se você fez, prove, porque a luz de Cristo significa isso desde a criação. Falar, aqui para nós não significa nada. Fazer, significa muito. Fazer significa mais do que ouvir. Haja luz. Para que luz, Pai? Porque eu vou criar, eu quero que todo mundo veja. Deus criou os céus e a terra. Cadê? Eu não sei, cadê? É isso. Para quem está na luz, vale mais você fazer do que falar. Eu te amo. Tu apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Mas eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque falar que você ama e não fazer nada é a mesma coisa que nada. A luz representa isso no testemunho desse Deus. Se a luz está, isso também está. Ela ilumina aquilo que você faz. Por isso não colocar a candeia debaixo da cama, mas a expor aonde há necessidade, porque Ele quer que todos vejam, todos saibam, todos presenciem, testemunhem o que Ele está fazendo na tua vida. Esse é o propósito. E essa fonte de energia, de radiação das coisas de Deus é Cristo em nós. Então nunca tenha essa preocupação de ser bom, mas a preocupação de ser crente. Nunca tenha esta preocupação de querer ser visto pelas pessoas de maneira positiva, porque quem está alistado a servir este Deus não pode ter compromissos com popularidade. A luz que Ele vai te dar pode não agradar quem está em tua volta, pode até incomodar. Então não tenha compromissos sociais a nível de popularidade, porque se você realmente quer se salvar pelo poder de Cristo e andar com Ele debaixo dessa luz que a palavra está tratando na nossa vida hoje aqui, então o teu propósito firme, o teu objetivo realmente o que é? Ser legítimo naquilo que você professa. Não detalhista, tá? Mas o fundamental é necessário, porque sem isso ninguém vai sair aqui da condenação.
Quantos aqui não basearam a sua trajetória de fé em cima do espetáculo? Quantos aqui não basearam a sua história de fé em cima dos cânticos, dos poemas citados? E faltou o quê? Ações. O que faltou? Testemunho, sabe? Eu busco e não dá certo, eu clamo e não recebo resposta. Já tentei muitas vezes, você nunca parou para pensar se você realmente está fazendo o que ele te pediu? A Bíblia diz que antes das coisas acontecerem, Deus revela para o seu povo. Antes das coisas acontecerem, Ele revela para a sua igreja. Vou dar um exemplo para você rápido aqui, que eu falei até hoje de manhã. Eu estava num culto de terça-feira aqui, com a igreja, um culto que nós temos de doutrina aqui, para quem não sabe. Não entra ninguém se não for membro, já aviso. Aparecer na porta, volta para casa. E nós estávamos aqui em cima do púlpito, o pastor estava pregando e o Senhor falou um nome para mim. Eu disse, igreja, que nome diferente, alguém conhece? Os irmãos levantaram a mão e disseram, pastor, é uma cantora gospel. Então eu falei, pois é, meus irmãos, então Deus está me dando o nome dessa mulher, com o seguinte recado, que ela pecou contra a igreja, contra o corpo e contra o matrimônio. E o que vai cair sobre ela é a espada do Senhor. E vocês estão aqui sendo minha testemunha. Desses dias eu estou entrando lá na rede social, aparece lá um clamor generalizado, não importa espírita, católico ou evangélico, vamos fazer uma corrente de oração pela cantora Eixa lá. Falei, olha, é o nome que Deus me revelou. E na hora, eu escutei o Senhor dizer assim para mim, servo, eu permiti que fosse o filho dela, para ela estar bem consciente, em consciência, para analisar a vida dela e o que ela fez de errado. A pergunta que eu te faço, será que vai chegar um crente lá, para dizer para ela, que o que está acontecendo com ela é disciplina? Não, vamos fazer uma corrente positiva por essa mulher, porque nós temos que Deus pode fazer alguma coisa por ela. Luz é isso. Ela te traz a realidade dos fatos, sem máscara. Traz à tona aquilo que os homens não estão querendo ver. Então muitas vezes, a gente escuta coisas convincentes, mas o mais proveitoso é ver como elas são. Para mim, Deus existe porque eu estou olhando tudo isso que Ele criou. É assim a fé. Já ouvi muita coisa, mas quem continua provando a capacidade e a glória é Ele. A igreja está entendendo? Vão lá hoje, lá debaixo da luz do Todo-Poderoso. Vai. Porque se Ele estiver lá, Ele vai revelar a você como você é. E não vai poder mais ter máscara. Tudo aquilo que você está escondendo aí, vai vir à tona. E esse é o risco que nós estamos correndo, inclusive hoje aqui. De sermos expostos em certas questões da nossa vida, pessoal ou até íntima, que nós não queremos ser tratados, mas a experiência é essa. Na luz, Ele fala o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele age como Ele quer. A luz veio ao mundo para isso, por intermédio do seu Filho, para que todos fossem revelados debaixo do seu conceito, da sua vontade, do seu pensamento. E muita gente odiou essa experiência. Lá no texto de Mateus 6, versículo 22 ao versículo 23. A luz do pensamento de Jesus, do nosso Senhor, ela representa o caráter de Deus. Pode ler esse texto em voz alta para o pastor, meus irmãos. Amém. A tua cabeça conduz o teu corpo. E o produto da luz forte de Deus é a moral, é o caráter.
Se você tiver caráter, formação, consagração da parte de Cristo, naquilo que você pensa, naquilo que você vê, daquilo que você enxerga as coisas, todo o teu corpo vai ser conduzido de maneira perfeita. A luz que Jesus derramou sobre a igreja traz o seu caráter. Lembra? Não é só a luz, não. São os atributos que formam o pensamento, formam a espiritualidade, formam a intelectualidade da igreja. Nós queremos a mente de Cristo. Pronto, você tem a luz. Não própria, mas dele, que ele emprestou para você. Vai ser luz, vai ser compatível. Porque se os teus olhos forem maus, se a tua mente e o teu pensamento estiverem corrompidos, todo o teu corpo será vítima disso tudo. Filho da luz, aquele que está na luz representa nada mais do que uma experiência viva de alguém que foi iluminado, revelado, tratado e agora conduz o seu corpo, conduz os seus propósitos debaixo dessa marca, orientado, alicerçado, fundamentado naquilo que a fé ensina. Texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Lê esse texto para o pastor bem alto, por favor. Amém? Amém? Vós sois a luz do mundo, vós sois de Cristo. E se sois de Cristo, vocês levam a luz que Ele deu. Aquilo que Ele desvencilhou e representou como homem, Ele quer em essência na vida de todos aqui, que estão batendo a mão no peito e levando a Bíblia debaixo do braço, tá? Porque em todos os efeitos, aquilo que vocês forem viver na fé, todos vão ser atingidos e influenciados. E sabe uma coisa que eu lembro do primeiro texto que eu li com vocês? A sociedade vai te cobrar. E da maneira que você a mediu, da maneira que você a julgou, como cristão, amanhã ela vai te lembrar quando você cair. E escandalizar o nome do Senhor, porque por incrível que pareça, a sociedade ímpia está tendo mais percepção de ver a crise da igreja do que aqueles que estão dentro dela. Isso é uma vergonha. Eu costumo dizer aqui, pegou a Bíblia debaixo do braço, saiu contando para todo mundo que é cristão, mandou meia dúzia para o inferno, porque não tinha a vida moral que ele aprende dentro da igreja, e depois de 10 anos foi tirar férias e mandou tudo isso água abaixo. Da mesma medida que você mediu, você vai ser medido. Porque é natural e normal que a gente aceite Jesus, que a gente receba Jesus, o aprendizado da fé, e sai contando para todo mundo, é uma coisa natural, está aqui. Não tem como a gente impedir essa manifestação, esse efeito. Mas lembrem sempre, você vai ser cobrado. Aí é que entra o peso da luz na vida da igreja. Todo mundo vai estar com os olhos voltados para você, sabendo realmente se aquilo que você está vivendo é verdadeiro. E tem mas tem uma lévoa de gente aí que não entendeu isso. Que fica preocupado, entendeu, com aquela questão do que ele está ferindo com ele. E o evangelista está lhe culpando e me culpando por ter ferido outros também. Ai daquele a quem o escândalo vier, disse meu Senhor. Quem escandalizar o meu nome, é melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar, do que escandalizar um desses que são pequenos e fracos aqui.
bota a Bíblia debaixo do braço, sai caminhando para a igreja 3 vezes por semana, todo mundo vê isso. Daí de repente vira casaca, vira o barril de ponta cabeça, dá um capote com a Brasília, entendeu? Fica todo arrebentado e acha que ele não deve satisfação para a sociedade, para o mundo. Mas segundo o Evangelho você vai prestar conta também por isso. Porque o Senhor, Ele parou no meio do caminho quando ressurgiu e subiu às alturas para a igreja percorrer o restante. Então não tem como, nós somos representantes desta luz, e quando falamos que a luz está sobre nós, é uma obrigação, é um dever, nós trazemos à tona, à frente, os fatos, as obras que Ele viveu. É a aliança da comunhão que Ele tem com a igreja, de saber que ela está seguindo o seu exemplo, seguindo o seu caminho e levando à frente os seus propósitos, de que os atributos de Deus estão sendo testemunhados e vividos aqui por esse povo que encheu essa igreja hoje. Ele não quer saber se você está batizado, ele não quer saber de que igreja que você é, quem é o nome do teu pastor, antes de tudo. Se essa luz que você diz que você tem aí, ela traz o caráter de Deus. Se o que você vive lá fora, você pensa dessa forma, o que Jesus faria no meu lugar? Ao invés de ficar relativizando as coisas da tua vida, põe o caráter de Deus aí. Porque não é uma opção, é um dever. Eu estou vivendo uma situação da minha vida, pastor, não sei o que eu faço. Põe luz de Cristo aí, que rapidinho você vai saber o que Ele faria no teu lugar. Como não sabe o que você tem que fazer? Que história que é essa aí, meu filho? Põe Jesus no teu lugar para você ver se você não vai ficar sabendo rapidinho. O problema é que as pessoas estão querendo uma resposta da boca de Deus que Ele não vai dar. Não teste. A luz veio. A luz é Cristo. Siga ela. Porque se você foi iluminado por ela, você também vai ser luz. E a tua vida vai resplandecer o rosto e a obra dele. E volta a dizer, e é inevitável, todos vão saber. Não tem gente que me conhece como pastor e nunca falei que eu sou pastor. Tem gente que sabe que eu sou cristão e nunca contei para ele que eu sou cristão. Como ele descobriu, eu não sei. Mas a gente sai para a rua, a gente sente o peso do olhar e da cobrança. E não é injusto essa medida, é justo. Porque a pessoa que está querendo exigir de todo mundo coisas corretas é você, sou eu. Então vamos provar para eles aí, agora, que Deus é isso mesmo. Vamos provar para eles aí que nós não temos problema nenhum com a luz que Jesus trouxe para nós. Temos prazer de ficar debaixo dela. E quando a gente chama alguém para debaixo dela, nós não estamos querendo ser mais perfeito e mais santo do que essa pessoa, mas dizer para ela que ser iluminado por Ele é bom. Deus fala no meio dela. Ali tem cura, ali tem libertação, ali tem restauração. Sabe o que é bom dentro da igreja? É escutar os membros falar assim: pastor, convidei uma pessoa para ir na igreja e ela não quis. Não quis por quê? Porque disseram que a vida toda dela é revelada lá e ela tem medo de ir. Isso é uma coisa boa. Você quer uma notícia boa para nós? Manda essa. O cara tem medo de revelação e medo de ser revelado na sujeira da vida dele. Oh Senhor, que bênção, aleluia. Manda umas 100 notícias dessa para mim num dia só que eu vou estar muito feliz. Nossa, pastor, por quê? Porque é melhor ser assim do que ser o contrário. Vamos lá. Que já está tudo pronto, fica garantido que você vai entrar lá e ninguém vai te ver. Vamos lá. Entendeu? Lá não bate a luz.
do alto, é só holofote. É só a luz branca. A luz vermelha. Agora a moda é a luz vermelha e luz verde na porta da igreja. Na época do meu avô e da minha avó tinha outro nome isso aí. Se visse uma luz verde, fala assim, é aquilo lá. Não passa lá na frente. Agora a moda é essa agora. Para chamar a atenção de todo mundo que passa lá na rua. Mas se entra lá é um bordelzinho. É todo mundo lá vivendo uma vida de sujeira. E aí, como é que foi esse culto? Foi uma bênção. Deus não falou, Deus não revelou, Ele não tratou, ninguém foi exposto. Quando vem esse povo dessas igrejas para cá e traz revelação aqui, eles dizem assim, eu fiquei envergonhado. Mas você não tem vergonha. Como ficou envergonhado? Você perdeu toda a vergonha, dá vontade de dizer. Não tem mais vergonha. Eu fui exposto. Né? O senhor devia ter chamado eu lá na salinha pastoral. Filho, eu me converti debaixo dessa experiência aí. Estava saindo que nem a pantera cor-de-rosa daquele culto lá. Acabou o culto. Falei, opa, não sobrou para mim. Estou indo embora. Aí eu lembro até hoje que o pastor falou, você aí. Eu disse, quem? Aonde? Eu bati até nas costas de uma tiazinha que tinha fé com a senhora lá. Ele falou assim, não, você aí, filho de fulano e ciclano. Eu falei, ixi, é agora, hein? Aí o pastor tinha levado até um colega comigo e falei, filho, vai sobrar para você, você quer ficar? O conselho que eu te dou, pula a cerca e corre, que vem bala, porque eu já tinha ouvido a pregação do cara, já tinha escutado o que ele havia falado, já era um pregador de fora que não tinha vínculo com ninguém. Vixe, esse cara vai me detonar aqui. Falei até pro menino lá, pula, cai fora que fechou. Fechou o corpo, agora nós estamos perdidos aqui. E o retardado ficou. Sobrou para ele. Daí quando o cara trouxe a minha vida ali, eu falei, meu Senhor. Ai. Daí eu falei pro menino do lado, agora fica agora um pouquinho para você aí. Daí o homem trouxe a revelação do Senhor, ele assim, falou assim, você não é homem. Eu falei, Paulo. E eu pensava que você era. Rapaz, culto abençoado é isso. É difícil dizer isso para você, mas é aonde Deus se manifesta. É nas nossas incertezas, é na nossa escuridão, é na nossa complexidade, é nas nossas falhas. Que culto abençoado, porque Deus falou muito. E já viu já a experiência do tipo, que o caráter de Deus está sendo manifesto ali, que a mulher vem com o marido, né? Ou vem com algum visitante, uma irmã em Cristo, aconteceu muito aqui na igreja aqui. Daí Deus está trazendo a revelação, é a palavra, é a revelação, é a palavra. Daí chega uma coisa direta para o indivíduo, e ele fala, não aceito, não corresponde, não, eu não sou isso. Daí o visitante, quem trouxe ele, fala, não, é verdade, eu conheço esse cara, é isso aí mesmo, pastor, é isso mesmo, Deus está falando sim. E ele olha e fala, pronto, me entregou, né? Ele fica pensando, mas caramba, que dia que eu fui entrar no carro desse camarada? Me entregou aqui agora, não tem mais como eu dizer não. Quem é da luz é assim. Ele gosta que Deus traga à tona o que ele está vendo lá que os homens não querem enxergar aqui. Porque o Senhor determina que quem é da luz, que quem caminha na luz, também torça para que a luz também espalhe, com que ela também atinja lugares que até mesmo os homens não querem que sejam iluminados. Se entremeta nos assuntos alheios. Sabe aquela coisa toda que a sociedade está te impondo? Não tenha opinião, não pense, não fale, não seja diferente, todo mundo é igual. Mostra para eles
que você está debaixo da luz, que você não é igual. Mostra para eles lá que você está debaixo da luz com Cristo, que o teu pensamento não é o pensamento do mundo. É que se eles tiverem que gostar de você, eles vão ter que gostar de você como você foi feito por Cristo. Não tenha vergonha, não tenha timidez, isso é pecado sério. Uma lâmpada acesa por Cristo, ela está exposta aonde há carência, aonde há necessidade dessa luz. Amém, irmãos? Amém. Lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 ao verso 8, Paulo ele também trata que a luz representa na vida da igreja, na vida do cristão, sobriedade, atenção e preparo, até mesmo para o conceito apocalíptico, ou seja, para a vinda de Cristo. A luz, ela representa a sobriedade, a atenção, o preparo da igreja para com os acontecimentos finais. Lê o texto para o pastor, por favor. Pode ler em voz alta. Amém? Vocês leram até o versículo que o pastor pediu, até o versículo 8, do 4 ao 8? Fica tranquilo, lê em casa, irmão, fica em paz. Quem testificou diz amém. É só para saber se você está funcionando mesmo aí. Para Paulo, e aquele outro texto que eu dei para você, é mais ou menos essa conversa. Você prova a luz na igreja, no crente, assim. O que você espera? O que você espera de tudo que você está vendo aí fora? Se ele disser para você assim, dias melhores, eu espero que tudo melhore. Espero que um dia as crianças possam andar na rua livremente, brincando. Que barulho de fogo só seja mesmo rojão, não bala, não tiro. Eu espero que um dia Israel faça amizade e reconciliação com os árabes por definitivo. Que um dia os tributos sejam mais baratos. Que tenha renda para todos. Que a fome fique zero. Que não haja mais guerra. Eu espero um dia, eu acredito que as coisas vão mudar. Você é crente? Sou crente. Eu oro e intercedo por Israel. Você é crente? Você não é crente. Porque a Bíblia não diz nada o que você está falando aí. Ela não prega o que você está aceitando e concordando aí. Pelo contrário, Jesus fala que vai piorar. Meu Deus, que pessimismo. Não, não é pessimismo não. É fato, meu Senhor disse que não haverá paz. Que a fé vai se findar, que o amor vai se esfriar. Que a terra vai cambalear. Que o fim vai chegar. E a esperança é o reino dele e o retorno dele. E ele disse assim para a igreja: acende a lamparina, porque ele pode vir à meia-noite. Acende a lâmpada, porque ele pode chegar numa hora e num momento que você não espera. Ele diz para a igreja: quando esses sinais começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Vejam os sinais, discernam os tempos, lembrem do que o vosso Senhor vos falou, confirmem, está acontecendo. Sabe como você prova a luz da igreja hoje? Como ela enxerga o futuro, como ela vê o mundo, e a definição que ela tem sobre as coisas do que vai acontecer. Se ela trouxer um parecer positivo do que se diz respeito ao mundo, você descarta que ela é crente. Ah, pastor, mas é um erro de teologia. Não, filho, não é um erro de teologia, não.
é quem nunca pegou a Bíblia e nunca dobrou o joelho no chão para orar. Porque eu tenho pessoas aí que não leem muita Bíblia, mas quando dobram o joelho no chão para orar com fé para Cristo, Jesus mostra para ela que a igreja está sendo arrebatada e ela está ficando. Daí ela entra desesperada aqui, sem fôlego, branca: pastor, sonhei que a igreja subiu e eu fiquei. Filho, quem está dobrando o joelho no chão e orando, Jesus está falando com ele de coisas da Bíblia que ele não conhece. A questão não é essa, ele está sem a luz de Cristo mesmo, o cara está na escuridão, está passando tudo batido diante dele, e ele não está percebendo que o tempo está correndo, ele não está percebendo que as coisas de Cristo estão se cumprindo. Para Paulo, para a igreja subir, ela precisa ser iluminada. Para a igreja estar pronta para receber Cristo no céu, ela tem que ser iluminada, porque vai necessitar de que ela tenha um discernimento, o entendimento das coisas e se preparar espiritualmente para isso. Que é 1/3 das pessoas que estão aqui hoje. Que dá para medir plano de vida, conceito de vida, pensamento sobre a vida, o que ele está planejando para ele mesmo. Seja dosa rapidinho quem é ele perante a fé. Numa conversa que você tiver com ele, você já vai ter um parâmetro se ele é crente ou não. Porque ele vai falar de um monte de coisa, mas não vai falar disso. Até ímpio, que você para lá na padaria para tomar um café e o cara fala lá, é o fim do tempo. Entendeu? Está com uma 51 brava ali, se raspar o fósforo o cara explode. Entendeu? Mas o cara está percebendo que tem uma coisa muito errada acontecendo com esse mundo aqui. E ele ouviu falar sobre fim dos tempos e falou: é o fim do mundo, é o fim do tempo. Agora, dentro da igreja, onde podia ter mais esclarecimento sobre as coisas, você vai perguntar para as pessoas o que elas pensam do que está acontecendo, do que elas acreditam que vai acontecer. Não tem respaldo profético, irmão. Falta luz até para ela enxergar o mundo e a situação. Então eu queria, em nome do Senhor Jesus, te fazer um apelo aqui, meu amado, de que você não perca tempo em se entremeter, em se embaraçar com este nome chamado Jesus, se você não quer exercer a função da vontade, do caráter, da presença, da santidade dele. Até viver o futuro que ele te impôs. Porque nós vamos estar perdendo tempo aqui. E a condenação do mundo é esta: considerar que o que sai do Evangelho contra a sua vida é terrorismo. De que as exposições que nós fazemos aqui de púlpito, esse trabalho que é feito de educação, revelação, informação e disciplina, é terrorismo espiritual. Mas para o Evangelho é aí que Deus vai condenar aqueles que se recusam vir à luz, para que os atributos desse Deus sejam difundidos, manifestos, personificados em você. Aqueles que renunciam à sua recuperação, à sua transformação, baseada na revelação e na pregação dele, já estão condenados. Então não vem com essa conversa, com esse papo de que está difícil para você, de que não está dando para você, de que você tenta e não consegue, porque Deus vai te julgar mesmo assim. João dizia: aquele que diz que tem ele e anda na luz como ele está. Aquele que diz que tem ele, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Porque a luz de Deus, ela sempre vai separar. A luz de Deus, ela sempre vai distinguir, contrastar, dizer o que é dele, o que não é dele. Quem é filho, quem não é, quem é bode, quem é ovelha, quem é joio, quem é trigo. E se ele estiver mesmo nessa igreja,
Hoje vai ter gente saindo daqui insatisfeita. Hoje vai ter gente hoje saindo daqui dizendo, eu perdi meu tempo lá. Porque eu entrei naquele culto lá para receber um alívio da minha dor, e esse pastor jogou um peso maior ainda em cima do meu ombro. E acabou de me matar. Porque infelizmente o teu conceito sobre a revelação de Deus e o ensino da fé, o teu conceito sobre isso, é que essa experiência não é boa. É que a experiência não lhe favorece. Por isso que você já está condenado. E tudo aquilo que você faz em oculto e mentindo para Ele, Ele vai te revelar mesmo assim, se não for hoje, algum dia. Em alguma instância desse tempo, Ele vai trazer à tona aquilo que você tenta encobrir. Conselho: se renda. Se renda a essa expressão de crente e evangélico que você diz que você é, se você não tem o perfil, se você não tem o tipo que foi pregado hoje aqui. Se renda. Se o teu propósito não for se converter e não for melhorar, se renda. O teu pastor lá não te falou isso, mas eu estou falando. Como eu estava discutindo com dois irmãos aqui no público, discutindo, nós estávamos conversando. Como era a igreja deles, a igreja que eles vieram. E o assunto era matrimônio. E a discussão aqui era essa. A farra que está, de pastores legalizando divórcio e aceitando o segundo casamento dentro da igreja. E aí? Bota na luz, né, irmão? E vamos analisar e refletir sobre os fatos do conceito de Deus. À luz daquilo que o Evangelho rege e ensina. E vamos ver como é que vai ser o comportamento da moçada aí. Se eles vão querer voltar depois desse culto. A igreja enche hoje porque não tem luz. Porque se tiver luz, ela vai esvaziar. Porque eu estou frente a uma sociedade que não quer se arrepender, não quer se converter, não quer refletir, não quer pensar com os assuntos da fé. Ela só quer a solução. A amenização do seu trauma. Ela quer a droga, ela não quer a libertação, tá? Eu não sou o tipo de pastor que a sociedade pede. Nem essa igreja é a igreja que a sociedade está pedindo lá fora hoje. E graças a Deus por isso. O que tem hoje aqui? Nessa igreja? A luz que bateu lá. Por intermédio do nosso Senhor, que fizeram os homens quererem matá-lo. A luz que desperta o ódio, o escândalo e a revolta por parte de gente que não quer ser revelada e se arrepender e se converter. Mas se você é da luz, então os atributos de Deus estão personificados na tua personalidade, no seu caráter e na sua formação. E tudo que eu estou dizendo aqui agora, você está levando para fora da tua vida, lá para fora no teu cotidiano, para iluminar o que está lá também. E no próximo culto você vem buscar mais. E no outro culto você vem buscar mais. Vocês que estão ouvindo isso de parente, de família, de gente que está lá fora que nós somos radicais, prove, a Bíblia está aqui. Manda esses capeta dos infernos provar para nós que nós estamos induzindo gente aqui a uma religião, a um radicalismo, a um extremismo igualado ao Islã. São ensinamentos que eles estão querendo enterrar. Que para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, é importante para você se salvar. Você está debaixo da cama? Ou você está exposto? A luz, então não tem por que você se esconder. Quem tem que se sentir constrangido
e ameaçado pelo que faz é quem é porco, não nós. Eu não devo nada para ninguém e não admito manipulação. Você é o que Deus quer e não importa o que vão dizer. É assim. E por onde eu for, cutuca que você vai ver. Não faço conversa de comadre. Para mim não tem mesa redonda. Para mim tem tribuna para pregar. Mesa redondinha para mim com um bolinho de milho, estou fora. Pode ter certeza, filho. Estou fora porque vai dar besteira. Chá de bonequinha, vai dar besteira. E vai começar aquela monte de falação, a outra contando dos amantes, a outra falando de mais outras besteiras e ajuntando tudo aquilo e você lá com aquela cara de marmelada. Com aquela risadinha cínica de quem está gostando disso tudo, mas sabe que o teu lugar não é lá. Agora bota um crente lá na mesa redonda, com fubá, com milho, com cafezinho para você ver. Surge um assunto do espiritismo, ele pá, um assunto de gandaia, pá. E daí vem o outro para falar de mais outras besteiras que ele acha legal, pá. Próximo convite vão falar assim, mas ele vai? Chama lá para a rede social lá. Vai entrar uns 1000 lá. Vamos respeitar as religiões. Vamos respeitar o diferente. Mas nós temos que evangelizar. Dá licença, por obséquio. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do Deus poderoso. Só há um que pode salvar. Só há um que pode trazer a redenção sobre a sua vida. Dá licença que eu vou semear um pouquinho da fé. A única coisa que pode acontecer é bater em você e jogar em você do outro muro e nunca mais te verem. Que é o que fizeram com Paulo, entendeu? O que fizeram com os nossos irmãos também. É a única coisa que pode acontecer, enfiar uma porrada na sua cara. Só isso. Agora, ser um cristão, ser um crente, tem que ter luz, irmão. Agora, ficar escondidinho, articulando, administrando 2 pessoas ao mesmo tempo, e olha que o pastor, tem como você ser um crente, sem arrancar tantas inimizades, por que não? No âmbito social que eu vivo, eu vou dando Bíblia para todo mundo. E daí, se eu vejo o interesse de alguém querer conhecer alguma coisa a mais, eu pá, e eu dei pá, e pá. Mas filho, só. Eu não tenho inimigo lá fora, os inimigos que mais eu tenho são os de dentro da igreja. Tá? É muito feio para você. Só ter ar de crente, de cristão, esse ímpeto aqui dentro, quero ver lá fora. E estão te cobrando lá fora. Tem gente lá dizendo, ele está com a Bíblia debaixo do braço. Todo dia eu vejo esse cara sair da igreja, ir lá orar. Mas toda vez ele passa aqui na frente da minha casa e não me paga. Passa aí na frente, como se eu não existisse. Eu vou lá perguntar para o pastor dele se ele aceita isso. E coitado, se ele chegar aqui na porta, aqui, ele não sabe nem o que eu vou fazer com ele. E com o outro que ele está acusando também. Mas é assim, a sociedade sempre vai exigir de você. Você tem 2 desafios. Primeiro, ou você larga. Segundo, ou você assume de vez. Deus tem um plano na tua vida? Tem. O Senhor preparou já esse plano, está prontinho para você viver. Só que aonde a luz está o absoluto. Não tem metades. Não há divisões. Ou é tudo, ou é nada. Disse o meu Senhor, é sim ou não. Meio termo não tem. Ou esquenta, ou está frio. Morno, ele manda vomitar. Deixa penetrar a luz, irmão. Deixa a luz te iluminar. Ora para Deus te incomodar. Ora para o Senhor estremecer a sua vida. Quem sabe você não acorda.
Pede para o Senhor mexer com as tuas estruturas, te balançar, para ver se realmente alguma coisa diferente, profunda não acontece com você de vez, ao invés dessa mesmice, dessa coisinha que está aí, que tem ar de comportado, ético, mas é um mascarado, um tremendo do mascarado de um articulado, que foge da revelação. Quem ora aqui e pede para Deus falar tudo? E ora e pede para o Senhor revelar tudo? Quem ora? Ainda tem gente que não levanta a mão ainda. Tá? Não fez a unha? Hein? Não fez a unha? Não cortou a unha? Foi sincero. Eu tenho medo de falar, pastor. Orar, que dá de Deus falar alguma coisa que eu não quero ouvir. Pois é, filho, você está fazendo o que na igreja? Aqui não é Universal, não é Red Soares aqui não é botequim, é uma igreja do Senhor, é a palavra do Senhor. Só volta aqui se você quiser a luz dele, só volta se você quiser que ele fale tudo, só volta se você quiser que a luz dele também esteja em você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.